Olá, eu me chamo Rita Santiago, sou membro da Igreja Cristã da Família. Estou mais uma vez aqui para o tempo de edificar. E hoje eu quero dividir com vocês uma mensagem que chamou muito a minha atenção e que está contida no livro de Apocalipse. Essa mensagem, logo que se inicia, a gente sabe que foi escrita por João, no momento que ele estava preso na ilha de Patmos. E nessa prisão ele tem uma visão, ou melhor, ele tem várias visões esplêndidas. E o que é interessante, logo que você inicia o livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3, João diz que bem-aventurado é aquele que lê e que ouve as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Isso escrito há mais de 1900 anos atrás, e ele fala, o tempo está próximo. Nós que somos cristãos sabemos que a vinda do Senhor Jesus virá como ladrão, repentinamente. E isso é algo que a gente espera, que em breve ele retorne e venha nos buscar. Outra coisa que me chama a atenção é que João, ele diz, lá no capítulo 1, versículo 9, que ele está preso ali por causa da palavra de Deus. João, ele foi um dos apóstolos que viveu mais tempo e ele foi preso nessa ilha na sua velhice. E ele foi preso na sua velhice por pregar a palavra de Deus. E eu fiz esse questionamento para mim. O que eu tenho sofrido? Para onde eu tenho sido levada contra a minha vontade por pregar a palavra de Deus? O que eu tenho passado por ser fiel ao Senhor? Eu creio que muitos de nós não sabem nem o que significa uma real perseguição, como muitos dos nossos irmãos na Coreia, na China e em tantos lugares desse mundo, que sofrem, que padecem por causa de amor a Deus e por pregar a palavra do Senhor. Eu creio que nós aqui na Igreja Brasileira estamos muito acomodados. Estamos na realidade dormindo para a urgência que é o Evangelho. Quando João começa a descrever, as visões, na realidade ele diz que quando ele começa a olhar nas visões todas as maravilhas, tudo aquilo que ele encontra no céu é tremendo. Ele deve ficar, a gente não consegue imaginar, mas a expressão que ele coloca é que tudo que ele está vendo ali é até incompreensível naquilo que ele narra. Mas o importante é que quando ele vê o Senhor Jesus, ele cai com seu rosto em terra. Ele não aguenta a glória do Senhor. Mas o Senhor falou, ei, João, põe-te de pé. Ele acaba dizendo assim, olha, eu sei que o meu poder, ele não diz isso na palavra, mas o poder do Senhor Jesus é tão tremendo que não permite que João fique de pé. E aí eu questiono outra coisa também. Nós temos usado muito o nome do Senhor em vão. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, perdendo o senso do que é esse nome, perdendo a reverência do que é esse nome. Estamos fazendo de algumas frases que envolvem o nome do Senhor e de Jesus como chavão. Temos que voltar à reverência a Deus. É necessário, porque as coisas que nós vamos banalizando acaba virando uma rotina. E a coisa que vira rotina acaba se transformando numa aceitação, mesmo que ela seja maligna. E nós temos que estar atentos, nós temos que ser espertos em todo o tempo. João, ele recebe do Senhor Jesus uma mensagem para 7 cartas que estão ali no Apocalipse. Essas igrejas, ou melhor, as 7 cartas são destinadas a 7 igrejas. Igrejas que se formaram através da pregação do Evangelho. E cada uma com uma peculiaridade. E Deus fala, olha João, você vai mandar essa mensagem para cada uma delas. E ele começa a falar de Éfeso. Uma igreja a qual o Senhor Jesus faz menção
de honra, porque ele fala assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Interessante que para cada igreja que ele menciona alguma orientação, alguma advertência, ele primeiro diz quem ele é. Na carta de Éfeso, ele diz que ele é aquele que tem a destra, sua destra, as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele é o próprio Deus, o dono da igreja. E ele diz que ele está no meio dela. E ele diz: olha, eu sei das tuas obras. Ele sabe do trabalho, da paciência, que não podia, os efésios não podiam sofrer aos maus, né? Eles conseguiram enxergar aqueles que enganavam, que diziam que eram apóstolos, mas não eram. E ele sabia que esses apóstolos eram mentirosos. Quantos são aqueles que hoje pregam o evangelho com mentiras, com falsas ideologias, com novos questionamentos que nem constam na palavra de Deus, começam a alterar a palavra de Deus, sendo que Deus fala que isso é anátema. Pessoas que dizem que Deus quer que faça isso, sendo que Deus não diz. Pessoas que têm levado as ovelhas, ao invés do céu, para o desfiladeiro, para o penhasco. Éfeso, ele conseguiu enxergar os mentirosos no meio deles. E ele fala que eles sofreram por conta disso, mas tiveram paciência e principalmente trabalharam pelo nome de Jesus. Eles foram fortes, trabalharam, mas ele diz: tenho, porém, contra ti uma coisa, que tu abandonaste o primeiro amor. Isso é algo que eu sei que toca o coração de muitos, tocou o meu, porque eu vejo quem eu era e quem eu sou hoje diante do Senhor. Como eu me derramava diante da face de Deus, como eu buscava o Senhor e como hoje eu busco. Isso atormenta o meu coração e eu quero mesmo que eu seja afligida com isso para eu voltar ao primeiro amor. Porque é isso que o Senhor fala para Efésios. Ele fala assim, lembra-te de onde caíste, de onde deixaste, né? Da onde você foi se acostumando com aquilo que você vive e foi deixando o seu primeiro amor lá atrás. E ele diz assim, muda, né? Lembra e pratica as tuas primeiras obras, porque brevemente eu te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrependeres. É algo que temos que clamar verdadeiramente para que possamos nos arrepender, irmãos. Para que possamos realmente buscar o Senhor do nosso coração, não esperando que o mundo possa nos dar, porque nós estamos aqui como peregrinos, para exatamente fazer a vontade do Senhor. Ele se dirige à segunda igreja, a igreja de Esmírnia, e diz que ele é o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Não há nenhum outro que morreu e ressuscitou e vive, a não ser o nosso Deus poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim, olha, eu sei, Esmírnia, das tuas obras e da tua tribulação e da tua pobreza, mas tu és rico. Que coisa tremenda, né? Às vezes você pensa, nossa, minha congregação é tão pequena, ela não tem tantos equipamentos, como eu já fui em igreja com chão batido de terra. E eu experimentei a presença de Deus nesses lugares que nenhum templo imenso pôde me dar. Até porque Deus fala que ele não habita, né, em templos feitos por mãos humanas, mas ali naquela igrejinha de chão batido, eu encontrei a presença de Deus em mulheres que não cansavam de orar, de jejuar, de se prostrar diante do Senhor. E ele diz para Esmírnia isso, olha, você pode ser pobre, mas eu te vejo como rica. Aleluia. E ele diz, nada temas do que hás de padecer, por isso não temas, porque o Senhor é aquele que nos resgata, é aquele que está conosco no meio da aflição. Ele diz ainda, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A terceira igreja, ele descreve a Pérgamo. E ele diz, olha, isto quem fala é aquele que
tem a espada aguda de 2 gumes, que corta para um lado, corta para o outro, ela não deixa de cortar. Eu sei das tuas obras e onde habitas. Que sabe onde é esse trono, onde tu habitas, é onde está o trono de Satanás. Mas tu retens o meu nome e não negaste a minha fé. E diz ainda que essa igreja que sofria as coisas terríveis para pregar o evangelho, havia aqueles que ainda morriam e padeciam, como Antipas, que foi morto por pregar o evangelho. Mas ainda assim, ele dentro dessa igreja encontrava que tinha pouca coisa, mas tinha alguma coisa contra ti. Que tu se deixasse influenciar pela doutrina de Balaão. E quem foi Balaão? Aquele que trocou o seu dom por dinheiro. Quantos têm trocado o presente de Deus por dinheiro? Quantos músicos, cantores, pregadores, pastores, que têm feito do seu ministério comércio? Arrepende-te. Arrepende. Ele diz assim: arrepende-te, pois quando não, em breve eu te virei. Em breve eu te virei. Nós nunca sabemos qual pode ser o nosso último dia na terra. Mas o desejo do nosso coração é permanecer fiel. É permanecer fazendo a vontade do Senhor. Não importa aquilo que nós queremos buscar, porque é vaidade. Um título, um grau econômico, bajulações, isso se acaba, mas verdadeiramente o que importa é como do Senhor nos vê. Ele vai, na carta que é de Tiatira, ele diz: olha, quem te escreve é o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao latão reluzente. O Filho de Deus, o Todo-Poderoso, eu te escrevo e digo: eu conheço as tuas obras, conheço a tua caridade, o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas obras, as atuais, são maiores do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, mas ensina e engana os meus servos. O que nós temos permitido entrar no nosso coração, nas nossas igrejas, e o que nós temos permitido entrar nas nossas casas. Nós declaramos o nome do Senhor, levantamos a nossa mão para o Senhor, mas permitimos que ídolos, que coisas que não alegram o Senhor estejam no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. E o Senhor diz: não, seja fiel, não se prostituam com esses ídolos, porque ídolo não é só a escultura, mas é aquilo que eu não consigo tirar do meu coração e que não agrada o Senhor. Ele diz também a 5ª carta, que é a Sardes. E ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E ele diz: eu sei das tuas obras, eu sei que tu tem nome de que é vivo, mas tu está morto. Quantos de nós está assim, acreditando que estamos ainda com o Senhor, mas fazemos do nosso jeito, fazemos aquilo que é a nossa vontade. Sansão estava assim. Ele acreditava tanto na sua força, tanto que ia se livrar, que começou a fazer coisas que o Senhor não queria, mas ele acreditava que o Senhor ainda era com ele. Até que veio o dia que ele nem percebeu que o Espírito Santo tinha ido embora. Quantos de nós já não sente a presença do Espírito Santo? Porque tem vivido do jeito que quer, da maneira que quer, buscado só vaidades. Essa igreja, ela pensava que ela estava viva, mas o Senhor falou: você está morta. E ele diz ainda: olha, ser vigilante e confirma os restantes.
que estavam para morrer. Ainda havia alguns que ainda estavam vivos no meio deles. E eu sei que ainda há uma igreja que vive, cujo Espírito Santo ainda pode fazer grandes coisas. Lembras do que tem recebido e guarda. Arrepende-te. Porque se tu não vigiares, diz o Senhor, eu virei sobre ti como ladrão. E não saber, tu não sabes a hora que eu hei de vir. Oh, Deus. Ele diz que nesse meio aqueles que não morreram são aqueles poucos que não se contaminaram, igreja. Dizendo que dentro da igreja, no nosso meio, ainda existem aqueles que buscam o Senhor verdadeiramente. Aqueles que estão diante do Senhor em santidade. Ou seja, dentro de uma mesma igreja existem os vivos e os mortos. Existem aqueles que seguem Jesus e aqueles que estão ali por comodidade. A minha igreja. Vamos fazer uma barraca para o Senhor, para Moisés e para Elias. Olha, tá bom demais ficar aqui. Essa cadeira é confortável, esse louvor é maravilhoso. E Deus, tá confortável para você, mas e a palavra do evangelho que você tem que pregar e que você tem que viver? Quantos foram plantados como joio no meio do trigo? Clame ao Senhor para ser trigo, meu irmão. Clame ao Senhor para ser trigo. E o Senhor diz, a sexta carta, que é a igreja de Filadélfia, é a igreja que ele não faz uma crítica, mas ele diz assim, que ele é o verdadeiro, aquele que tem a chave de abrir, que abre e ninguém fecha, e quando fecha, ninguém abre. Ele diz, eu sei das tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Sinceridade de alma e de coração diante do Senhor. E ele fala, sabe, tu, mesmo com pouca força, não negaste o meu nome. Não foi por causa de uma rodinha de conversa que você permitiu falar contra mim ou se calar em minha defesa. Não que o Senhor precisa ser defendido, mas nós somos as suas testemunhas. Você que diante de uma promoção fez o que era errado. Você que deixou de ir para a igreja por causa de uma festa, de estar na comunhão dos seus irmãos por causa de comunhão com o mundo, onde habita o pecado. Mas ele disse que não, você, ó Filadélfia, não negaste o meu nome. E aí ele fala algo, irmãos. Ele diz assim, eis que eu farei da sinagoga de Satanás aos que dizem que são judeus e não são, aqueles que dizem na igreja, nós somos do Senhor e não são, porque mentem. Ele diz, eu farei com que eles venham e adorem prostrados aos teus pés. E saibam, olha o que Jesus fala, e saibam que eu te amo. Ah, quem de nós não quer ouvir isso do Senhor? Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Maior amor, ele já demonstrou morrendo por mim e por você, a gente sendo pecador. Mas ainda assim, ouvindo o nosso rei, eu te amo. Isso tem que ser desejo da nossa alma. E ele fala isso a Filadélfia. E ele diz, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Ele diz, continua nessa tua perseverança. E aí ele vai para a sétima carta e diz assim, e ao anjo da igreja, né? Ele diz, quem diz isso é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. E ele diz, olha, Laodiceia, eu sei das tuas obras, que nem é frio, nem é quente. Tu é morno. Tá ali, ó. Eu tô ao ponto de vomitar-te da minha boca. Como tem sido a nossa vida.
Nós somos aqueles que realmente buscam o Senhor, que estamos atentos à sua palavra, que estamos buscando fazer a sua vontade. Somos aqueles que estamos parados, inertes, vendo o tempo passar. Ou aqueles que fingem que vão, mas não vão, vão na igreja, mas não, verdadeiramente não buscam o Senhor. Não são aqueles que realmente fazem a vontade de Deus, que se prostam, que buscam, que oram. O Senhor diz para essa igreja: olha, você é morno. Eu não te aguento em mim. É o contrário de que foi falado para Filadélfia. Olha, eu te amo, mas você, Laodiceia, eu não consigo nem te receber em mim porque és morno. Eu estou a ponto de vomitar-te. Só que ele diz algo: arrepende-te, porque eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então há uma chance, porque ele está repreendendo, mesmo sabendo que não está aguentando que eles fiquem assim. Mas ele diz: eis que estou à porta e bato. O Senhor estava fora da igreja, porque na igreja só estavam os homens, aqueles que metiam as suas vontades e deixaram o dono da igreja do lado de fora. E ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que as pessoas que estão ouvindo essa mensagem ouçam a tua voz. E mudem o seu comportamento, porque para cada igreja, ele termina dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor tem falado muito ao nosso coração, para que despertemos, para que busquemos a face do Senhor, para que paremos com tanta brincadeira e meninice, para que sejamos fiéis, testemunhos fiéis, porque é tempo de despertar. O mundo passou por uma avalanche e os campos estão brancos. Esta é a hora que eu e você temos de levar o Evangelho, não importando o que venhamos a sofrer, porque a nossa vida não é aqui. Deus tem para nós algo excelente guardado, mas Ele quer que nós perseveramos em fazer a sua vontade, que é pregar o Evangelho a toda criatura, que é amar o Senhor verdadeiramente, que é se prostrar a seu pé com santidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nós venhamos a nos arrepender. Eu falo isso por mim. Porque não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação, a minha alma, a minha família. E eu sei que você também não. Se existe um tesouro verdadeiro, a qual nós temos que buscar, esse tesouro está no céu. Esse tesouro é Jesus Cristo. Que o Senhor possa tocar o teu coração, falar ainda mais do que minhas palavras puderam falar. Que o Senhor venha mudar a tua vida e a minha vida, para que sejamos como a igreja de Filadélfia, ouvir o Senhor. É isso. É isso, você está fazendo aquilo que eu disse para você fazer. E eu te amo. E eu te amo. Que nós possamos ser edificados cada dia mais na fé, cada dia mais em oração e cada dia mais em buscar e perseverar em buscar o Senhor. Que Deus continue a abençoar cada um de vocês.